Olá pessoal, vamos começando aí nossa correção sobre exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. E aí o que é que você precisa saber sempre? Primeiro, você sempre vai ter dentro do triângulo retângulo um ângulo reto. Então é por isso que eu chamo ele de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus a gente chama ele de ângulo reto, beleza? De frente para esse ângulo, você vai ter o quê? Você vai ter uma medida, que essa medida aqui, ó, desse lado aqui, é o lado maior que tem no seu triângulo. É chamado de hipotenusa, tá? Então lembra bem disso. A hipotenusa é o maior lado do triângulo e sempre está de frente para um ângulo de 90 graus. Ao lado da hipotenusa, você vai ter dois lados aí auxiliares, vamos dizer assim, né? Que a gente chama ele de cateto. Então você vai ter sempre no triângulo retângulo uma hipotenusa e dois catetos. Basicamente isso, tá bem? Bom, e para a gente não ter problema, falando do Teorema de Pitágoras, eu vou chamar a hipotenusa de A. Tem gente que chama de H, tá? Mas não tem problema, é só uma letra para representar um valor, um lado do triângulo. Chamar um cateto de B e o outro de C, ok? E sempre vai existir uma relação aí que é o seguinte: o quadrado da hipotenusa, tá? O valor dela ao quadrado sempre vai ser o quadrado, ou perdão, a soma de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Tem gente que coloca b ao quadrado mais c ao quadrado, c ao quadrado mais b ao quadrado, mas a ordem da soma não muda o resultado, não é verdade? Então sempre você vai se ligar nisso daqui. E aí, lembrando que é importante você saber quem é a hipotenusa, porque você encontrando a hipotenusa, pela lógica, os outros lados vão ser os catetos. Então a gente vai se basear aí nessa relação que é chamada Teorema de Pitágoras para fazer todas as questões dessa atividade. Primeira questão. Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho da figura abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal, tá? Diagonal do portão. Então a viga de aço está aí representada por esse lado X, beleza? E ele quer saber qual é o tamanho dessa viga de aço. Veja, o triângulo está formado, eu acredito que dá para ver, enxergar ele bem, não precisa realçar. Né? A hipotenusa eu já disse que é o lado X, e os catetos são esses lados aí 4 e 3. E qual vai ser a medida desse valor X? A gente começa a substituir na relação. Então, no lugar de ser A ao quadrado, vira X ao quadrado, igual. Aí, B ou C, o C a gente está dizendo que é 4, então fica 4 ao quadrado, mais B, que é 3, então fica 3 ao quadrado. E agora, sempre lembrando, você parte para as operações mais complexas. Então, entre uma operação de mais e uma de potência, você faz primeiro a potência, tá? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E aí você soma aqui no final, sem esquecer que vai ter um x ao quadrado te esperando aqui, certo? 16 com 9, 25. E aí primeiro, qual é o número que você vai levar ao quadrado que o resultado vai ser 25? Que número é esse que eu estou procurando? Estou procurando a raiz quadrada. Então é o seguinte, só para lembrar, né, ter muito cuidado que este expoente 2, ele também passa para o outro lado da igualdade. E o expoente, quando passa para o outro lado da igualdade, ele vira o quê? Ele vira raiz quadrada, né? Como o expoente é 2, a raiz é quadrada. Então, raiz quadrada de 25. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que o resultado dá 25? Esse é o número 5. Então, quer dizer que essa viga de aço tem 5 metros. Minha gente, importantíssimo para vocês e uma dica muito boa. Existe um triângulo chamado triângulo pitagórico, tá? É o triângulo formado pelos lados que são proporcionais a 3, 4 e 5. Ou seja, quando você vê um triângulo que o lado dele é 3 ou múltiplo de 3, que é múltiplo de 4, com certeza a hipotenusa vai ser múltipla de 5. Tá certo? Então, quando você vê aqui, ó, 3, 4, pode ter certeza que a hipotenusa é 5, não precisa nem fazer esse cálculo enorme. Tá? Eu já estou te dando a dica para que você economize cálculos mais para frente. Vamos ver nos próximos exercícios. Questão 2. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira
para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Qual é a medida X do comprimento da madeira utilizada para a construção da rampa? Então, vamos começar. Primeira coisa, você tem que procurar no triângulo retângulo é um ângulo de 90 graus. Olha aqui. Ele sempre está representado por esse desenho, tá certo? Aí, de frente para esse ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa. Olha o x aqui de novo. Então, aqui, ó, eu já sei que o x ao quadrado vai ser, né, o valor da hipotenusa ao quadrado. Então, se x é a hipotenusa, 6 e 8 são os catetos. Então, 6 vai ser um cateto, pode colocar ele no lugar de C. E 8 vai ser o outro cateto, tá certo? Então, vai colocar ele aqui no lugar de B. Tá? E se inverter? Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Vamos lá. Qual o quadrado de 6? 6 vezes 6, 36. Por favor, você não pensou 12, hein? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vai ser o x ao quadrado. Aí a gente faz essa soma, né? 36 com 64 vai dar 100. Ok? E por último, a gente passa o expoente, né? Para que ele vire uma raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de quem estiver do outro lado. Nesse caso é o 100. E a raiz quadrada de 100, qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 100? 10. Então quer dizer que essa rampa X tem 10 metros, tá, de madeira. 10 metros de comprimento, na verdade. Eu posso completar aqui. Agora preste atenção numa coisa. Vamos apagar aqui. Eu falei a vocês do triângulo pitagórico, que é o triângulo que tem lados proporcionais a 3, 4, 5. Preste atenção. 6. Posso dizer que é 3 vezes 2. 8. 8 é 4 vezes 2. Então, vê o que é que eu consegui. Eu consegui encontrar aqui, ó, 3 e 4, né? Quer dizer que esse outro lado vai ser proporcional a 5. Só que como essas outras medidas todas, ó, eu multiplico por 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, então o 5 também vem multiplicado por 2. Tem que seguir esse padrão, tá? E 5 vezes 2 dá 10. Entendeu? Então você tem aí um triângulo pitagórico que tem as medidas proporcionais, ou seja, sempre você encontra um 3, um 4 e um 5 aí no meio desses valores. É só saber decompor, né? Aí você tem que ser craque em multiplicação ou divisão, tranquilo? Mas aí, se você não consegue ver esse triângulo pitagórico, só estou dando a dica, você pode fazer o cálculo, tá? Que não é um cálculo tão difícil assim, né, galera? Próxima questão. Um observador da janela de um edifício avista um carro parado a 12 metros de distância da entrada da portaria do seu prédio, conforme ilustrado no desenho abaixo. Considerando essa rua plana, a distância em metros entre o carro, vamos baixar um pouquinho aqui, o carro e o observador, certo? Quantos metros? Então, o cara está aqui, ó, e o carro está aqui. Ele quer saber que distância é essa daqui pontilhada, tá? Do olho do observador até o carro, em linha reta. Então, essa distância pontilhada aí, qual será, né? Vamos deixar aí, né? Para a gente ter total visualização da questão e vamos resolver. Então, ele quer saber a medida desse lado. Ora, eu já encontrei aqui o meu ângulo de 90 graus, o ângulo reto. De frente para esse ângulo você tem a hipotenusa. Eu vou chamar de A, não vou chamar de X não, para ficar igual a fórmula ali, tá? Então, essa é a hipotenusa, ele quer descobrir esse valor. De novo, né? Quem é esse valor? E aí você tem um cateto que mede 16, você tem um cateto que mede 12. Eu vou te dar uma dica. 12 é 3 vezes 4. 16 é 4 vezes 4. E aí pausa o vídeo e você já viu 3, 4. Então a hipotenusa vai ser 5 vezes quanto? 5 vezes 4 também. Entendeu o padrão? Você tem aqui os lados proporcionais a 3, 4 e 5. Você sempre encontra 3, 4. Logicamente esse é o lado maior, tem que ser 5. E como todos eles multiplicam por 4, esse aqui também vai multiplicar. Então tem que seguir um padrão, sempre vai ter esse padrão. Então você vê aqui adianta 5 vezes 4, 20. Então vamos ver se é 20 mesmo a resposta, vamos confirmar com a fórmula do teorema, né? Então o A ao quadrado é o que eu quero descobrir. Então eu só faço repeti-lo aqui. C, você pode dizer que é o 16. Então 16 ao quadrado.
mais B. O B pode ser o 12, né? Se o C é 16, o B tem que ser o 12. Pessoal, eu não estou me preocupando em dar nome aos catetos, porque eu só preciso diferenciá-los da hipotenusa. Uma vez que eu sei que é a hipotenusa, os outros dois são catetos, eu só preciso colocá-los na fórmula. Igualdade abaixo de igualdade, 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. Isso aqui vai ser o ao quadrado, estamos procurando a hipotenusa, né? 256 com 144 vai dar 400. E aí esse expoente passa para cá, que vai ser a raiz quadrada de 400. Certo? Qual é o número que multiplica por ele mesmo para dar 400? Olha ele aqui, ó. Vamos fazer a conta, né? Se você quiser, pausa o vídeo e faz a conta. 20 vezes 20, para você ver que o resultado é 400. Mas aí a gente só confirmou que da distância de onde está o observador até onde está o carro, né, em linha reta, se percorre 20 metros. Quarta questão. Observe abaixo o esquema de uma rampa inflável para um parque infantil. Essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. Tá? Um prisma é uma figura 3D, como vocês estão vendo que é o caso dessa rampa. Ok? E aí tem algumas propriedades a mais. Depois a gente fala disso. De acordo com esse desenho, qual é a medida do comprimento dessa rampa inflável? Bom, eu já olhei aqui que você tem um lado que mede 3, outro lado que mede 4. Lembra que eu falei do triângulo pitagórico? Esse lado com certeza vai medir 5 metros. Então, resposta, letra A. Quinta questão. O portão de entrada da casa do Sr. Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 de altura. Diante disso, qual é o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C? Bom, para deixar essa questão um pouco mais ilustrada, eu vou fazer o triângulo que está inserido aí nesse portão. Tá? Então você está vendo o triângulo, a hipotenusa que aí já está de frente para o ângulo de 90 graus, né? É justamente essa trave de madeira. E repare que eu praticamente só fiz repetir uma questão, mas coloquei um desenho diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as dimensões são as mesmas. Repare que um lado mede 3 metros, o portão é grande. O outro mede 4 metros de largura e ele está perguntando quanto mede esse lado aqui. Bom, tá bem prático, né? Nem vou calcular. 3, 4, 5. Bem prático isso, né? Cuidado que nem todos os triângulos retângulos vão obedecer esse padrão, tá? Aí vocês estão tendo uma vantagem muito boa em saber disso aí que vai economizar muito tempo de vocês. Resposta 5 metros. E aí você está vendo uma questão que não tem esse padrão. Décio viu um grande escorregador no parque de diversões e ficou curioso para saber o seu comprimento. De acordo com as informações da figura acima, o comprimento do escorregador é de aproximadamente, então aqui vocês estão vendo o ângulo reto, tá? E ele quer saber quanto mede esse escorregador. A gente pode chamar isso aqui de A, né? É o valor da hipotenusa, já que está de frente para um ângulo de 90 graus. Certo? Então, vamos substituir. O A, eu não sei, eu quero descobrir, então ele continua sendo A. O C pode ser o 7. Então fica 7 ao quadrado. E o B fica sendo o 10. No caso, 10 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. 10 ao quadrado dá 100. Certo? Aqui eu já fiz tudo o que precisava, né? Já deixei na forma de raiz. E 149 não tem uma raiz exata. Como é que eu vou fazer? Tá? Eu poderia falar de raiz quadrada por aproximação, mas deixa essa questão muito longa. E aí, como é que eu vou fazer? Você pode usar uma calculadora. Tranquilo. Mas nem sempre você vai ter uma calculadora. Aí você vai tentar fatorar. Aí vai dar trabalho também, tá? Tô avisando. Então vamos tentar fazer uma estimativa. Primeiro, qual é o número mais perto de 149 que possui uma raiz quadrada exata? O mais próximo é 144.
E a raiz de 144 é 12. Então, a raiz de 149 será 12 mais um pedacinho que eu não sei quanto é. Mas a gente vai partir lá para as respostas, a gente tem aqui, ó, 12,2 seria o que chega mais perto desse nosso palpite, não é verdade? Eu espero que vocês tenham entendido que eu estou trabalhando com estimativas, até porque a questão está falando de uma medida aproximada. E a gente para por aqui a nossa correção. Eu espero que tenha sido claro para vocês entenderem, tá? Valeu!